Eu acho que a ideia desse painel, a conversa que a gente gostaria de ter, é uma discussão sobre empreender em vários estágios. Ou seja, eu acho que existe a percepção que você é um empreendedor, você monta um negócio e tal, e que depois, em algum momento, isso acaba, né? Mas, no fundo, eu acho que a tese que a gente gostaria de defender é que você não para de empreender. Quer dizer, mesmo com empresas muito grandes, como a do Arthur, que também começou pequeno um dia, essa questão de empreender, ela não para. E na hora que você para de empreender, as questões que vêm são bastante relevantes e as coisas mudam. Então, eu acho que para botar a bola em jogo aqui, Arthur, a primeira grande pergunta é essa. Quer dizer, você se define como um empreendedor, você se define como um gestor, você se define como um empresário. O que é empreender na tua vida hoje, já como empresa, a gente estava até conversando, né, com 9.300 funcionários, né, então é uma empresa enorme. Como é que essa questão de empreender numa empresa desse porte faz sentido ou não faz? Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Endeavor, obrigado pelo convite. E ainda tive a oportunidade de ver meu grande amigo Jean-Marc aqui, que né, faz muito tempo que ele não consegue se encontrar. Veja, acho que no Brasil é difícil você até separar os papéis, né? Se você é empreendedor, se você é gestor, ainda mais quando você está começando uma empresa. Numa empresa, você tem que fazer de tudo um pouco. Eu sempre trago o exemplo, né, da onde que eu vim, ou seja, minha família sempre teve comércio. E eu sempre falo que o comércio, independente de ser uma loja com 1.000 colaboradores, uma loja com 3 colaboradores, é uma pequena, grande escola, porque você tem que fazer de tudo. Você tem que saber escolher a mercadoria, você tem que saber negociar, você tem que saber atender teu consumidor, você tem que saber fazer pós-venda, você tem que saber dar crédito, você tem que saber fazer a parte financeira, você tem que saber a parte contábil. Então, você tem que fazer um pouco de tudo, né, para poder andar. E aqui, ou seja, na trajetória, você acaba fazendo tudo, porque você vai dizer, puxa, eu sou empreendedor, né, mas adianta ser um empreendedor que só lança as coisas e não consegue tocar depois do dia a dia para que ela aconteça e você lançar um formato. Então, o empreendedor sem ser gestor também é difícil. Dá para ser gestor sem ser empreendedor? Dá, mas talvez a vida fique um pouco mais chata. Isso daqui, porque você, né, não tem como colocar teus projetos, não tem como colocar teus sonhos, como trazer mais gente para isso. Dá para se associar, seja com pessoas que têm esse perfil, e é assim uma composição. E eu trago isso muito, ou seja, nosso negócio, né, o Grupo Boticário, é um negócio inusitado desde o começo, porque é uma sociedade que deu certo entre 2 cunhados. Né? Então, já começa por aí, ou seja, já desafiamos a lei da física na largada. Isso é muito pior que empreender, viu? E a gente conseguiu fazer bem. Acho que a questão toda é qual o tamanho do teu sonho, mas mais do que o sonho no tamanho específico de ordem, de grandeza quantitativa, é que você imagina poder impactar as pessoas, né? E aqui não tem como não falar do nosso. Ou seja, quando eu falo do nosso sonho lá, o sonho do Miguel, quando ele lançou o laboratório, ele tinha um sonho que era ter produtos brasileiros de altíssima qualidade na área cosmética. Nós não tínhamos isso, né? Estamos falando no ano de 77, quando ele começou o laboratório, não existiam produtos brasileiros com essa qualidade, e o sonho que ele tinha na cabeça ao iniciar o laboratório era isso. Eu, do outro lado, que entrei um pouquinho depois, a gente se juntou em 86, né? Fui trabalhar lá com ele, depois a gente fez a sociedade, ou seja, como a minha família vinha no negócio de lojas, eu queria poder abrir mais lojas, porque eu fiquei encantado por essa questão de atender o consumidor, de entender o que ele falava, como você poderia atender. E eu falo que o sonho até funcionou, né? Porque hoje você pega, um queria ter produtos de cosmética de alta qualidade, outro queria fazer algumas lojinhas. A gente conseguiu fazer um grupo hoje que tem, dentro do país, mais de 4.200 lojas. Ou seja, de todas as nossas marcas. Hoje, nós temos, dentro do grupo, que é a marca principal, que é o Boticário, é a maior franquia brasileira em todos os segmentos e a maior franquia mundial do setor de cosméticos. A gente falou de como impacta. Diretamente, a gente impacta hoje. São 9.300 colaboradores dentro do nosso negócio, mas eu tenho mais 25.000 da rede de franqueados. Mais, não sei, centenas de milhares de revendedoras hoje que vendem nossos produtos. A cadeia. Então, quando você olha, ou seja, a responsabilidade que você tem ao poder impactar toda essa turma e não impactar somente de um lado, ou seja, não é só oferecendo uma oportunidade de emprego, mas oferecendo uma perspectiva de vida somada a uma questão de valores, que é o que a gente tem sofrido ao longo dos últimos anos no nosso país, ou seja, o papel de você ser empreendedor assume uma característica muito maior. Quando a gente pensa nessa questão de empreender, gestão,
E eu imagino aqui, nós mesmos na Endeavor, né, nós temos todos nossos empreendedores, né, e a gente tem aquelas histórias de fases, né, estágio. Então, primeiro você empreende, depois você tem uma microempresa, depois você tem uma média empresa, depois você tem uma grande empresa, né, e os desafios, à medida que você vai avançando de 100 funcionários para 300, para 500, para 1.000, para 10.000, são diferentes, né? Como é que é isso na vida real? Você vive isso? Você tem consciência dessas mudanças de patamares? Você vai mudando a empresa em função desses patamares, ou é meio, escuta, vamos avançando aqui e a coisa vai... É uma onda e você vai tentando surfar ela, vamos chamar assim? Acho que quando no começo toca a vida. Vamos lá, né? Ou seja, se briga para ter um lugar ao sol, para ter a sobrevivência do teu negócio, para você conseguir que tuas ideias sejam assimiladas e você possa compartilhar ideias e sonhos com outras pessoas, e você vai tocando. Ou seja, mas como a gente faz com 10 pessoas, depois elas falam, mas a gente teve que crescer a equipe, então pode contratar, vamos ver, ajusta um pouquinho, aí passa para 50. Tem um bom período que você toca e você não sente. Acho que você começa a sentir essa questão da necessidade de organizar um pouco melhor sobre esse aspecto, porque do lado do que você tem que prover de recursos, isso a gente sente muito rápido, né? Ou seja, não tem mais capacidade de processamento, a máquina engargalou, tal, isso a gente sente muito rápido. Acho que o que a gente não sente tão rápido é a necessidade que a gente tem de estar conversando, estar conectado com as pessoas que estão com você. Então, essa hora que você tem que parar um pouco para pensar. Porque trazer mais uma máquina é uma questão que você olha e fala, ok, bota no pipeline e traz. Agora, quando você começa a sentir essa divisão de quando você tem 300, 500, é quando você deixa de poder encontrar as pessoas todo dia e perguntar da vida delas, saber um pouco mais de como as coisas andam e elas falarem com você, e nisso você falar sobre valores, falar sobre o que a organização está se propondo de uma maneira muito mais próxima. Quando chega uma hora que você começa a encontrar as pessoas, basicamente, na festa de final de ano, ou às vezes na fila do refeitório. E daí você se dá conta que você precisa se estruturar melhor para conversar com isso, com esse tamanho. Porque não dá para você querer nem fazer uma questão de uma gestão adequada, sem olhar esse crescimento, e você preparar as estruturas, você preparar as pessoas para que possam estar compartilhando e gerindo o negócio com você, como você não pode perder essa conexão que você tem com as pessoas. E acho que esse é o grande ponto. E quanto mais você cresce, né, ou seja, as funções, se você era o vendedor, que passou depois a ser diretor comercial e depois você passou a ser o presidente, que você passa a ter novas funções, uma função é totalmente indelegável da parte de quem iniciou ou empreendeu no negócio, que é a questão de cultura e de valores. Isso não é delegável a outras pessoas, elas te ajudam, mas é uma coisa muito sua. Você dá o tom. Então, como você faz para que isso continue permeando? E aí é de diferentes formas, porque quando tem que falar com 9.300 pessoas, ou eu me organizo para fazer isso, ou eu não vou conseguir nunca. Não dá mais naquele espírito, rola aí, vamos ver. Claro que tem flexibilidade, tem margem para fazer coisas diferentes, para improviso, mas se você não se estruturar, você é engolido pelo tamanho. Nessa linha, justamente, onde quando você, como você falou, né, você é um empresário com 100, 500 funcionários, você conhece nome, RG, conhece tudo, quer dizer, quando você tem 10.000, você já não reconhece nos corredores e tudo mais, né? E você tem, você tem esse espírito de empreendedor e tudo mais. Quais são as ferramentas que você usa, ou como é que você difunde, ou como é que você garante que esse espírito de empreendedorismo permeia a organização como um todo? Como é que se dá isso? Primeiro ponto é você mostrar para as pessoas que todos eles podem empreender. Porque quando se fala em empreender e as pessoas têm uma interpretação, para empreender, você tem que montar uma banquinha de jornal na frente, que daí você abrir um negócio, você empreendeu. E você trabalhar numa empresa, você não está empreendendo, que é uma visão totalmente torta. Você empreende todos os dias no que você quiser. Seja abrindo uma banquinha, com todo respeito, seja você no teu negócio fazendo coisas diferentes, buscando os formatos lá. Então, começa por aí. Você tem que desmistificar um pouco isso. Porque senão você vai ter um monte de gente pensando só em como criar um novo negócio. Que, por um lado, pode ajudar um pouco, mas, por outro lado, se todo mundo ficar pensando só como criar um novo negócio, o que tem que ser feito de melhoria no teu negócio atual não vai funcionar. Então, você tem que criar esse espírito de todo mundo poder empreender com as suas diversas características. O contador da sua empresa pode empreender? Deve. Mas ele é contabilidade, claro, mas se eu conseguir fechar antes, se eu tiver dados melhores, se eu conseguir uma série de coisas, for processos diferenciados, eu vou conseguir fazer muito melhor uma série de outras atividades. Inclusive, ele vai ser um embaixador do meu negócio frente a outras pessoas, a outras organizações e tudo mais. Então, você tendo que fazer esse modelo, né, ou seja, onde que você vai preparando as pessoas, essa questão de empreender tem que ser fomentado em todas elas, porque tem uma questão de digital no sucesso da organização.
Uma organização não é feita de uma única pessoa que vai lá e fala, puxa, eu sou herói. Isso já acabou faz muito tempo. Hoje nós temos, todo o nosso time empreende hoje. Nós temos um hashtag, somos todos empreendedores, porque é uma construção. A gente tem que fazer isso daí porque as pessoas que possam propor coisas novas. Outro pecado que tem, né? Santo de casa não faz milagre. No Grupo Boticário, o santo de casa faz milagre. As pessoas lá têm excelentes ideias, são muito boas. Não é só o que vem de fora, de repente você lembra, mas né, fala, olha que bacana. Dentro de casa a gente dá muito valor para isso. E aí tem uma questão de como você trata a cultura do erro. Se alguém que vai cometer um equívoco e você vai lá e escracha o negócio, meu amigo, você acabou de botar um X em cima de qualquer iniciativa que possa acontecer no seu negócio. Claro, erros e erros. Se uma pessoa faz um processo durante 10 anos e ela vai errar nesse processo que é básico, tem que ter uma conversinha. Agora, se estão propondo uma mudança diferenciada, por que não tentar? Agora, se você travar isso, você nunca vai conseguir inovar e nunca vai conseguir com que as pessoas empreendam, que elas vão lá para cumprir suas regras. A gente não tem... Chegando lá, a gente tem uma carta de boas-vindas, a gente faz toda a questão da recepção das pessoas, eles recebem uma carta tipo como nós somos, nosso jeito de ser. Não é um book como você tem que se comportar. Não é um book que diz que você tem que se vestir desse jeito ou de outro. Fala como nós somos. Somos low profile, adoramos gente, somos empreendedores, gostamos de correr risco, tal, para você se identificar com isso. E às vezes, né, e graças a Deus a maior parte das pessoas se identificam, às vezes as pessoas não se identificam. E não é questão de certo ou errado. Não funcionou esse match. Para alguns funcionam. Então, mas você não pode abrir mão desse espírito de fazer com que as pessoas possam empreender. Obviamente que tem que ter uma certa governança em cima desse processo, ou seja, a gente acaba falando, tem que ser tudo flexível? Tem que, mas tem uma hora que tem que fechar as ideias, tem que trazer o planejamento. Então, sempre é um misto, porque também você pegar e achar que uma grande organização ela tem que ficar congelada no tempo e presa a seus processos. Ao fazer isso, você está condenando essa organização a ser a próxima frequentadora do próximo cemitério. Né? Porque você não vai a lugar nenhum se você não puder inovar e trazer coisas diferentes. O medo de errar é absolutamente, quer dizer, ele mata qualquer inovação. Né? E como trabalhar isso dentro de uma organização onde tem, ao mesmo tempo, promoções, enfim, as pessoas precisam avançar nas suas carreiras. Né? Então, é um equilíbrio delicado, mas ele é fundamental. Fundamental. Né? Acho que tem esse medo de errar é uma coisa tão interessante, porque muitas vezes você conversa com grandes empresários, né, e você fala, mas por que você não dá um próximo passo? Por que você não vai tenta uma coisa nova? E muitos deles, ou seja, muitos dão o passo, vão bem, e muitos deles olham e falam, cara, não quero arriscar. Mas arriscar o quê? Arriscar o que eu construí até agora. Mas como você vai arriscar o que você construiu até agora? Né? Tipo, não, porque é minha reputação que está em jogo. Né? Ou seja, um cuidado que, né, nós, empreendedores, temos que ter é, tipo, a gente não pode se congelar porque fez sucesso uma vez. Que também não é garantia de ter feito sucesso uma vez, que é ter garantia que você vai ter sucesso outras vezes, mas não dá para se congelar nisso daí. Se você ficar, tipo, fui lá, tive a chance de jogar uma Copa do Mundo, fiz um gol na final, agora eu nunca mais vou jogar. Não funciona assim, né? Tem aquele famoso ditado, né? Quer dizer, para você ganhar precisa de talento, né? Para você ganhar outra vez precisa de caráter, né? Aquela coisa de sustentabilidade, né? De longo prazo, de continuamente conseguir se desafiar, enfim, e ir para frente. Como é que uma curiosidade assim, saindo um pouco aqui do assunto, mas como é que você gasta teu tempo? Como é que é teu dia hoje? Você acorda de manhã e o que acontece depois? Imagino que você dorme em algum momento também, né? Procuro sempre, na verdade, eu tenho um fator novo na minha vida, tenho um filhinho pequeno de 2 meses que transforma aí, né, uma série de questões aí dentro disso. Você vê que tua agenda vira em função do Isso também vai ser muito mais interessante que empreender, essa jornada aí, né? Mas eu vejo como um bom empreendimento. Veja, acho que nós temos, né, nossas bases divididas entre Curitiba, São José dos Pinhais, São Paulo, Bahia, fora as lojas que eu gosto muito de visitar. Então, tento acordar de manhã, fazer um exercício físico para o cérebro entrar em ativação. Depois vou para o escritório e gasto uma boa parte do tempo me reunindo com pessoas para falar não só de resultados, né, que é importante, que a gente tem nossas dinâmicas, mas para falar de muita coisa voltada às tendências, muita coisa voltada ao que a gente vai fazer acontecer num futuro que não é o futuro só do ano que vem. É um futuro de 10, 15 anos que a gente tenta olhar para frente. Invisto bastante tempo do meu tempo conversando com os times, gosto muito de visitar a loja.
Tenho feito, na verdade, essas visitas com um pouco de menos frequência, em função desse ano, minha esposa grávida, não quis viajar tanto, quis ficar um pouco mais presente, mas tem uma coisa que eu adoro, é visitar campo, visitar loja, visitar revendedora, entender o que acontece na vida real, porque a vida no ar-condicionado, ali no carpete, ali, é uma vida, mas ela não é a realidade, né? Ou seja, nós temos um Brasil que é enorme, e você conhece o Brasil mesmo quando você vai fazer uma visita, mesmo numa cidade interior, e conhece quão empreendedores são aquelas pessoas que estão lá, que levam a sua marca junto, fazer quão bons eles são dentro disso. Porque empreender no Brasil não é fácil, que todos nós sabemos disso. E aqui nós, temos uma grande concorrência, né, todos nós aqui, mas temos excelentes condições. Vai fazer isso em Arapiraca, vai fazer isso lá em Parnamirim, em Natal, né, ou seja, e ver como as pessoas conseguem gerar riqueza. Não é dinheiro, é riqueza, porque é condição de vida, oportunidade, orgulho de poder trabalhar dentro de um Brasil como o nosso, né? Então, gosto muito de estar presente nessas visitas e tenho tido um prazer muito grande recentemente que, como nós tínhamos uma única marca, que era o Boticário, e depois nós criamos o grupo, eu tive o prazer recentemente de fazer uma visita com todas as unidades, uma visita conjunta. Levei todas as unidades juntas, nós fomos visitar todas as operações. Então, a troca de informações, o aprendizado, a colaboração, a vivência de diferentes coisas foi uma questão muito rica. Tanto que nós temos um programa lá muito forte nosso, que é o famoso Vamos Varejar, né? Ou seja, vamos tirar a bunda da cadeira aqui, vamos para o campo, ver o que acontece, fazer a leitura correta e poder realimentar. Então, gasto uma boa parte do meu tempo nisso e, obviamente, fazendo também a questão de estar atento. De volta, eu vou falar com frequência nessa parte, a questão dos valores da organização. Né? Ou seja, valores são passados no dia a dia, no exemplo que você dá, em como você se comunica, como você fala, como você age, como você decide, com quem está com você e as outras pessoas. Então, preste uma atenção muito importante nisso, porque aquela história que a gente tinha antes, né, e era muito gostoso, de você poder estar num local só, onde que você abria a porta, falava, tem um minuto para tomar um café, ou precisava te dar um feedback rapidinho. Hoje, pelo crescimento, eu já não tenho, nós não temos mais essa condição de fazer isso o tempo inteiro, que tem pessoas que estão em diferentes lugares. Então, a cada minuto eu tenho que estar ciente, e quanto mais a gente puder estar passando essa questão de liderança pelo exemplo, estar conversando, estar trazendo as pessoas para entenderem como a gente pensa, é um grande investimento que a gente faz num processo de formação de grupo. Estava falando que, parte do teu dia agora, você, com um filhinho de 2 meses, né? Você tem uma agenda talvez um pouco diferente. Eu estava aí perguntando, quer dizer, você tem 48 anos, tem uma empresa que é um sucesso extraordinário, né? Quer dizer, que tem um porte hoje gigantesco, está estruturada e tal. O que te faz assim? Você acorda de manhã, o que te dá? Não tem outra palavra, o que te dá tesão, no fundo, quando você olha para a empresa? Por que você manter essa rotina super assim, ativa? O que te desafia? O que te motiva aqui? Recentemente, a gente fez um trabalho importante. Por exemplo, quando a gente tinha uma empresa única, que era o Boticário, nós criamos o grupo, e depois de 5 anos que a gente criou o grupo, a gente voltou para a folha de papel em branco que nós tínhamos escrito ao iniciar o grupo, para olhar se aquilo que nós nos propusemos, aquilo, né, em fazer, não só empresarialmente, mas em termos de organização, tudo estaria funcionando, né, como nós tínhamos imaginado. E tem um ponto que era a chave, o do porquê que a gente fazia tudo isso. De querer correr, montar coisas novas, o desafio. Obviamente que tem um prazer muito grande, que é você poder começar uma coisa do zero de novo, uma folha em branco e botar suas ideias. Mas, no fundo, o que faz a gente sair da cama, e é uma coisa que é do Arthur, é do Miguel e é das pessoas que estão conosco, é a criação de oportunidades. Né? Ou seja, a gente olha para a nossa história, olha para o nosso modelo, o que a gente conseguiu construir em relacionamentos importantes com o modelo de franquia, que é nosso grande modelo de negócio. O que a gente consegue fazer hoje, né, ampliando para um outro canal, né, que também tem venda direta, onde que você mexe com empresárias, com revendedoras, com pessoas que correm atrás do seu sustento e das suas famílias. A gente aprendeu que o que a gente faz bem, mas mais do que isso, o que nos tira da cama, é essa vontade de criar oportunidades para as pessoas. Ou seja, porque, graças a Deus, ou seja, a gente já tinha muito trabalho e o resultado que a gente teve com a marca Boticário daria um conforto bastante bom para nós e para a nossa família. Mas a questão toda é... Eu acredito que a única chance desse país andar para frente é através do empreendedorismo. Compartilho com... Acho que é o único jeito que tem de fazer. É através de você poder
oferecer oportunidade, preparo, ensinando para as pessoas empreenderem. Porque, né, ou seja, o trabalho é o que dá dignidade a uma pessoa. É o que ela possa chegar em casa e ter orgulho do que ela faz, poder contar para o filho, para a filha e gerar futuro. E nós estamos numa mão totalmente errada. Estivemos numa mão totalmente errada. Então, a gente tem que voltar com isso. E quem leva para frente um país tem as grandes empresas, mas, na verdade, quem sustenta um país são as pequenas e médias empresas, que fazem essa geração de oportunidades nos locais menores, nas comunidades mais carentes, muitas vezes. Então, eu olho para isso que o que me tira da cama é essa questão de a gente criar oportunidades. E criar oportunidades imensas por esse Brasil como um todo, né? Ou seja, com loja, para vocês entenderem, com loja física, hoje a gente está presente em 1.750 municípios. Equivale a dizer que cidades com 30 mil habitantes, a gente está presente mais ou menos em 96% dessas cidades. Cada loja tem o seu franqueado, tem sua família, na verdade é mais de uma loja, muitas vezes, por município. Ele tem sua equipe, ele gera 10, 15 vagas dentro de cada unidade. Depois, agora, com a entrada que nós fizemos na operação de venda direta com a Eudora, que é uma das nossas marcas, e também com o Boticário, ou seja, você tem aí centenas de milhares de pessoas, onde essas pessoas trabalham muito, né? Ou seja, são verdadeiras histórias de vida que você encontra. Você fica de ficar surpreso, você vê o nível de empreendedorismo que essas mulheres têm, né? Então, eu vejo que o que a gente faz bem é isso, é poder criar essas oportunidades. E a gente faz de um jeito bacana, porque a gente consegue fazer isso através da beleza. Né? Ou seja, é a nossa história, ou seja, a gente faz isso, essa criação de oportunidades através da beleza. Porque eu acredito que quando a gente consegue impactar a vida de uma pessoa, você não impacta só a vida dela, você impacta a vida dela no primeiro momento, mas tudo que está em torno dela também é impactado. E você tem uma melhoria disso. Então, você impacta essa pessoa impacta a família, impacta a comunidade que ela vive, impacta a igreja, a sinagoga, a mesquita, ou seja, a planta religiosa, a gente acaba criando ondas importantes de desenvolvimento, né? E as pessoas falam, mas isso é balela, Arthur, isso não funciona assim. Gente, funciona, né? E funciona fisicamente também. Eu dou exemplo para vocês. Nós temos vários casos onde muitas vezes uma rua, uma praça numa cidade era uma praça mal cuidada, era uma questão onde tinha tráfico de drogas na frente, ou seja, as pessoas muitas vezes não conseguiam circular. E nesse momento, por algum motivo, o franqueado local, nós achamos que ali poderia ser um bom polo comercial, e a gente vai montar uma loja. E nós temos uma loja muito bacana. Nessa uma loja bonita, onde tem consultoras de venda bem apresentadas, bem maquiadas, e você instala essa loja, do lado, no momento que se instala, o vizinho do lado fala assim, putz, me ferrei. Estava eu aqui com a minha vida tranquila, garantida, assim, né? Chega esse cara aqui do lado, monta uma loja, bacana, vou ter que me coçar. Então, ele vai lá, manda pintar a loja, troca a lâmpada, né, dá um tapa no mercadoria e tal. Quando ele faz isso, o vizinho do outro fala, agora eu estou morto. Não chega esse que veio aqui fazer isso, vem o outro também, já entrou nessa corda, e isso vai pegando a rua inteira. A rua inteira melhora, mas quando a rua inteira melhora, eles olham para a praça, que está mal cuidada, que tem drogas na frente, e falam, cara, nós não podemos conviver com isso. E aí a rua inteira abraça a praça e você vai no movimento. Então, a gente tem que ter consciência disso, que nós vamos ter que fazer essa mudança, né? E a mudança vem através das oportunidades sendo criadas da maneira correta. Enfim, eu até queria pegar um gancho disso, porque dessa questão que você está dizendo de impactar, né? Quer dizer, o que você faz tem um impacto muito maior do que apenas uma loja para a comunidade e tudo mais. Muito se fala hoje sobre disrupção, né? Tecnologia, Amazon está chegando, amanhã, quer dizer, ninguém mais vai em loja, o pessoal vai comprar pela internet e tal. O que seria, quer dizer, exatamente contrário a toda essa tese de impacto, né? Como é que você vê isso? Como é que você, como em parte um varejista, né? Como é que você convive com isso? Qual que é a tua visão desse assunto? Veja, acho que quando a gente olha para uma questão da mudança que está acontecendo no varejo, seja com a entrada de uma Amazon, que é uma super companhia, e tem um modelo muito agressivo de operar, eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouquinho se isso realmente vai destruir tudo que a gente tem em volta. E, na minha opinião, é que não. Ou seja, eu trago essa opinião desde muito tempo. Eu me lembro, por exemplo, em 99, quando começou a ebulição do negócio da internet, comércio eletrônico. Eu me lembro que eu estava numa feira importante que tem nos Estados Unidos, que é a NRF, a National Retail Federation, que é a maior feira e congresso de varejo do mundo, e todo mundo olhando que agora vinha a internet, ia acabar com tudo, e as pessoas no nosso grupo, os brasileiros, estavam apavorados.
né? Eu olhava, estava apavorado, e agora, e agora? E eu me lembro que eu estava quieto na minha, olhando, falava, mas você não está com medo? Eu falava, não. Mas como você não está com medo? Eu falei, cara, não vai deixar de existir loja física, ela vai ter um outro papel, vamos lá, vamos pensar, vai ter espaço para fazer as coisas não são tudo ou nada, né? Ou seja, meu pai, né, ele sempre fala assim para mim, tudo que é muito não presta, Arthur. Você ser pão duro não presta, você ser perdulário não presta, vai no meio. Você ser nada religioso, ser muito religioso não presta. Vai no... Então, sempre ele me ensinou que sempre as coisas têm que buscar um equilíbrio. E eu também olho, isso aqui tem que ter um equilíbrio. Então, o que acontece? Você vê agora esse advento todo, tudo mais, tem um impacto muito grande, mas as coisas vão ter que se acomodar, porque a gente não tira o prazer, por exemplo, de ir numa loja física. Talvez não seja a loja física como nós estamos acostumados a vê-la hoje. Socada de produto, alguém te empurrando. Tem que ser uma experiência bacana. E eu acredito que, na hora de você, falando, né, do varejo, cada canal, que você tem um canal de venda direta, você tem um canal de loja física, você tem um canal eletrônico, cada canal tem um papel na vida do consumidor num dado momento da vida dele. E nós todos que somos consumidores, nós entendemos isso. Tem horas que a gente está a fim de fazer uma reposição rápida, você não pensa 2 vezes, clica aqui e foi. Quando você quer conhecer alguma coisa nova, quer entender melhor do equipamento, alguma coisa, você quer ir lá, você quer ir ver, você quer ir comparar com o aplicativo na mão. Então, você vai ter essa equação de fazer. Né? Ou seja, acho que vai ter uma mudança, a gente vai ter que se acostumar com isso daqui, vão ter que recompor alguns modelos de negócio, repensar as cadeias de abastecimento, repensar modelos de remuneração das partes. Isso tudo vai acontecer, mas faz parte da evolução. Nós estamos constantemente em evolução. Algumas são mais drásticas. Quanto tempo vai demorar isso para acontecer? Não sei. Provavelmente seja mais rápido do que demorou a última revolução. Mas tem um outro lado, quando se fala do impacto dessa questão, que aqui, infelizmente, a gente não ouve falar nem 1/1000 disso, e em todas as palestras, todos os congressos que eu tenho ido fora, a preocupação tem sido muito grande com o que vai acontecer com os empregos tradicionais, não só do varejo. Quando você vê machine learning, quando você vê inteligência artificial sendo preparado, sendo evoluído para isso, você vai ter uma série de empregos que não é hoje nem amanhã, mas no decorrer do tempo eles vão estar em risco. Eu estava segunda-feira lá num evento do Google, uma apresentação que teve que nos Estados Unidos 47% dos empregos médios estarão fragilizados frente às novas tecnologias. E aí tem uma pergunta: o que irá acontecer com essa massa? No começo desse ano, estava nessa mesma feira nos Estados Unidos, da NRF, a preocupação era o que acontecerão com os empregos das cadeias de varejo americanas. Né? É uma coisa para amanhã? Não, mas é uma coisa que também não é daqui a 1000 anos. Ou seja, como a gente vai viver com isso? Qual o impacto? Como nós vamos poder preparar essas pessoas? Eu me lembro que quando a gente foi fazer uma fábrica nova em São José dos Pinhais, que a gente tinha, isso foi em 2001, que a gente tem um processo mais automatizado e com uma série de outras coisas, nós tivemos um baita cuidado, nós trouxemos cursos profissionalizantes para as pessoas que estão conosco, não somente aprenderem a fazer o trabalho delas novo, mas mesmo para a parcela que não ia mais poder trabalhar conosco, curso de eletricista, serviços gerais, prepará-los para colocar novamente no mercado de trabalho. Nós tivemos esse cuidado. E eu fico pensando como que eu vou fazer isso para frente, se tiver uma mudança dessa. Como que a gente vai preparar essas pessoas? Quem vai ter que fazer? Todos nós. A sociedade como um todo, porque senão... Né, vai ter que fazer uma ponte, porque senão você vai ter um problema seríssimo. Né? As pessoas são inempregáveis quase, né? E até a próxima geração chegar tem aí tem um tempo para trabalhar isso daí, tem que pensar. Perfeito, que é um problema social tremendo. Exato. Vai ter um novo formato? Tenho certeza que vai ter. Mas a gente tem que pensar sobre isso, né? Não. E isso é uma agenda que está no mundo inteiro. Infelizmente, a nossa agenda aqui está um pouco diferente dessa. Né? A gente não consegue enxergar como que a gente vai chegar até o final do ano, como que a gente vai virar 18. Eu vou passar agora algumas perguntas da plateia. O Luciano Rossi, voltando aí um pouquinho a você, pergunta: com o que você sabe hoje, o que você faria diferente se fosse recomeçar a sua jornada? Boa pergunta. Acho que algumas coisas. Quando eu estava começando a jornada, eu estava muito preocupado sempre fui muito preocupado em aprender, né? Sou um cara extremamente curioso, ou seja, busco informação o tempo inteiro, e acho que o dia que eu parar de fazer isso é que eu tenho que pendurar a chuteira. Né? Mas estava muito preso a querer modelos, ou seja, então o modelo tal tem que fazer dessa maneira, consultorias diferenciadas, tal. Eu era muito preso a isso.
E hoje eu aprendi que, na verdade, é muito bom você ouvir, mas é muito bom você aplicar aquilo que você precisa, né? Ou seja, aprendi ao longo da jornada que olhar boas coisas é excelente, transformar isso para o que você necessita do seu negócio da sua maneira é excepcional. Então, no começo da vida, aceitei algumas coisas enlatadas que hoje eu não aceito mais nem a pau. Acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, quando você vai trabalhar, vai fazer mudanças importantes nos negócios, e todo mundo passa por isso, nós temos uma questão que a gente conseguiu fazer e a gente aprendeu. Todas as grandes mudanças que a gente fez, né, as mais impactantes, foram mudanças que a gente conseguiu fazer quando a gente estava no melhor momento da nossa história. Né, ou seja, em 96, quando a gente fez um projeto chamado Redesenho, que literalmente a gente virou a empresa de ponta cabeça, e todo mundo olhava para mim e para o Miguel e dizia: vocês são loucos. Loucos, mas por quê? Vocês não precisavam fazer isso, está vindo bem, era marca perfumaria no Brasil, era Boticário, marca notória, faturamento na época acima de 100 milhões de reais, ou seja, tudo franqueado, satisfeito, e a gente quis lá e mexer. Mas por que a gente fez isso? Porque a gente tem uma crença e continua tendo que sempre a gente vai poder fazer melhor o que a gente faz. Na boa, eu não ligo para tamanho. Ou seja, a minha questão de tamanho não é o que nos leva para frente. Diz, eu quero ser maior, eu quero ser o melhor. Isso eu ligo para cacete. Ou seja, quero ser a melhor operação de franquia disponível aqui, que concorra com as melhores do mundo, que a gente tem que ter o melhor produto, o melhor serviço, a melhor experiência. Porque se a gente for o melhor, automaticamente o reconhecimento vem e até pode ser que a gente seja o maior. Mas, então, a gente é muito focado em querer fazer as coisas bem feitas nisso. Então, nessa hora que precisava fazer essas transformações, óbvio que a gente está numa situação melhor, a gente aproveitou logo na sequência do Plano Real, né, que a gente se perguntava muito o que aconteceu no dia que acabasse a inflação no Brasil, mas a gente conseguiu fazer uma mexida muito importante quando a gente está bem. E aí você consegue olhar para frente e entender o horizonte num futuro maior. Fiz uma outra grande mexida no negócio agora em 2015. E todo mundo dizia, de volta, piraram. Não piraram. Tem sonho maior, um sonho de maior impacto. Ou seja, a gente fez transformações no negócio que nos levavam 10 anos para frente, a 2025, e não a 2016. E, obviamente, o que a gente fez ajudava a impactar, a passar bem pela crise. Então, sempre que você puder fazer uma mexida importante, quando você precisar fazer uma mexida importante, tente escolher um momento que você está bem. Não espere você ficar mal para ter que mexer. Eu não gosto da frase do Zagallo, em que time que está ganhando não se mexe. Para mim, uma empresa, é um organismo vivo. O tempo inteiro você tem que estar buscando coisas, mexendo, tentando achar diferentes formatos, diferentes questões para diferentes perguntas mesmo, né, que você tem que se responder com o teu time para como se colocar para frente. Então, tem que mudar com frequência, tem que mudar dependendo do cenário que você vai encontrar pela frente e o que você quer chegar, muda isso daí. E nessa parte, e quando a gente foi fazer essas modificações, a gente teve um momento que tinha uma mudança muito importante de perfil, até tem a ver com o papo que a gente teve agora nessa última pergunta, a gente tinha uma mudança muito importante de perfil das pessoas que a gente precisaria para compor esse processo do redesenho, né? E, de um lado, a gente falou, não, vamos dar oportunidade para todo mundo, sim, é isso, vamos dar tempo para as pessoas se prepararem e vamos tentar organizar melhor isso daqui. Ainda demorou 2 anos para fazer essas mudanças e eu me arrependi eternamente de ter feito isso nesse tempo, porque foi um período de sofrimento muito grande, não só para mim, mas para as pessoas que estavam, porque se alastrou isso daí. E, no fundo, quando você vai fazer alguma coisa, você sabe, né, pessoas que agarram isso e vão querer fazer, pessoas que dizem, puta, não é para mim, e tem pessoas que dizem, eu vou tentar. E isso não funciona. Você tem que saber já e tem que ser mais efetivo. É muito melhor você definir as relações com as pessoas de uma maneira mais convicta, mais rápida. Não é fazer amanhã, né? Então não funciona amanhã. Mas determina o tempo. Você não fica enrolando ninguém na tua empresa e nem você se enrolando o que tem que fazer. Então são importantes lições ao longo disso. Depois você vai descobrindo, né? Ou seja, você vai crescendo. Primeiro as pessoas se tratam como um menino. Todos nós, né, fomos jovens e quando você é empreendedor, hoje você empreende com 60, 70, antes você tinha de ter 20, 18 anos para empreender, e quando olhavam para você diziam, mas é um moleque, eles falam, pois é, mas é um moleque que quer jogar bola, um moleque que quer fazer acontecer, né, e isso não pode frear ninguém. Então, também como você trata as questões, como você se posiciona, a oportunidade que você dá para as pessoas. No grupo nós temos isso, ou seja, a gente tem trainees, tem uma série de coisas, mas não tem esse negócio de idade para poder ir bem. Cara, se for brilhante, tiver sangue no olho, bons valores, pensar como, né, ou seja, em construir em conjunto com todo mundo, você pode ter 20 anos e ser presidente da empresa.
Não é isso que segura. Nessa linha de mudança de time, perfeito, né? Quer dizer, ou seja, não tem que ter medo de mudar quando você está no topo, né? Aí que você tem que mudar justamente, né? E mudar time. Você deve ter passado por isso, né? Ao longo desses processos, você tem pessoas ou times que te levaram para essa fase, mas que você sabe que para a próxima fase não vão te levar. Como é que você administrou, como é que você administra as mudanças de time? Aliás, até uma pergunta aqui do Daniel Wolff, né? Como é que é essa questão de lidar com o cara que já não é mais, você precisa se separar dele, vem um outro que agora é o cara para a próxima fase, e isso gera tensões, enfim, como é que você administra isso? Só fazendo uma correção no meu último, essa versão pode ser o presidente da empresa, pode ser o de 20 e pode ser o de 70 também, tá? Não tenho nenhum problema de um lado de ser jovem e não tenho nenhum problema nas pessoas mais avançadas, desde que tenham energia. Então, é totalmente livre isso dentro. Não é que, então agora só o novinho. Não, pelo contrário. Funciona para todo mundo. Acho que a questão de como lidar com esse tema, quando você, né, tem que fazer uma nova fase e as pessoas não estão mais dentro daquilo que você imagina ser a condição ideal, é uma coisa que você tem que aprender a lidar, porque você cria uma relação com as pessoas ao longo de uma vida. Né? Ou seja, você trabalha 5, 10, 15 anos. Nessa última modificação que eu fiz, tive que conversar com pessoas que estavam conosco há 22 anos. E eram pessoas do meu lado aqui. E essa questão foi super interessante, porque quando eu estava... Na primeira modificação que a gente fez, que foi em 96, eu estava fresquinho, né? Eu estava voando, eu tinha 20 e poucos anos e tal, e eu quis mexer, e eu tive que mexer em pessoas bastante antigas. E eram pessoas que tinham iniciado o negócio com o Miguel. Então, eram mais próximas dele, e eu cobrava dele, tem que fazer, vamos, vai. E ele dizia, calma, né? Porque tem uma relação. E eu me vi nessa situação agora. Em 2015, as pessoas que estavam comigo nesse processo todo, e era a minha vez de ter que fazer esse negócio. Né? E é extremamente dolorido, mas tem que ser feito, porque tem que separar, você tem que tratar as pessoas com todo o carinho, tem que dar valor porque elas construíram com você ao longo dessa relação, mas você não pode fazer com que isso impeça de você construir o futuro que deve ser construído para as outras pessoas e com todo mundo que te acompanha. Né? Você tem que fazer isso daí. E é muito interessante porque tem uma super irmã, né, que ela é super cuidadosa, e ela dizia, não faz você isso. Pede para outra pessoa fazer. Né? Tipo, eu falava, o dia que eu não puder fazer isso, eu não posso sentar nessa cadeira. Eu não vou poder sentar nessa cadeira. Mas porque se você não puder ter a clareza, né, a calma no espírito, e você poder falar e ter certeza que o que você está fazendo está sendo correto, tanto para você como um respeito para a pessoa, porque muitas vezes ela está lá num tempo e para ela também não está sendo bom. E todo mundo tem medo de apertar o botão. Né? Ou seja, e aí? Né? Mas a gente tem que apertar o botão porque as vidas são ciclos. A gente fecha um e abre outro. Né? Então, tem que fazer. Tem que fazer. E não dá para a gente se eximir dessa responsabilidade, porque isso dá velocidade, dá o tom, mas, sobretudo, dá a cara no negócio. Decisões difíceis, a gente sempre vai ter que ter. Na vida, para tudo. A questão é como você lida e reage às questões difíceis. Essa é a diferença. Infelizmente, estamos chegando já no final aí da nossa conversa. E, enfim, para encerrar, acho que seria legal alguma mensagem aqui para os nossos colegas empreendedores e pessoas da plateia, alguma coisa que você queria deixar em função aí do teu caminho, do teu aprendizado até o momento. Acho que, na verdade, o convite aqui é a todos que a gente continue a empreender nos nossos negócios, mas a gente tem que cuidar também no empreendimento chamado Brasil, né? Que não está sendo muito bem cuidado pela gestão que está lá, e não adianta a gente achar que terceirizando a gente vai resolver essa equação. Tá? Estive agora nesse encontro, e o tema do encontro era We the People, o que quer dizer somos nós, ou melhor, aqui é nós, né? Como eu diria. Então,
vejo um monte de discussão, vejo um monte de grupo de WhatsApp, um monte de negro revoltado, tudo aí, e eu leio e, no fundo, acho um saco. Porque são pessoas que falam e não fazem nada. Não é? E eu pergunto, o que a gente tem que fazer, né, para sair desse modelo? Porque nós queremos um país melhor, que é um país que tem oportunidade para as pessoas, né, porque tem vida melhor, que a gente possa sair, andar tranquilo na rua, que as pessoas tenham um bom nível. Não essa barbaridade, isso aqui não é o que a gente gostaria. Né? E acho que o fato e aí me pego falando em questões de país e política, né, um negócio que para mim nunca gostei disso, mas no fato é que a questão de eu não gostar não quer dizer que eu possa me eximir. E eu queria deixar isso com vocês, né? Fala, não quero, não gosto. É uma questão, mas dá para a gente se eximir num momento desse? Eu vi estava lá acho que era o John McCain, que foi vice-presidente, e ele estava fazendo uma apresentação e perguntando, ele falou: silêncio é cumplicidade. E aquilo pegou, né, para nós. Então, o que nós temos? O que nós podemos, enquanto um grupo, né, uma turma importante de empreendedores e fazemos parte dessas ações, o que a gente poderia fazer diferente para ter, né, um cenário melhor de país? Né? Ou seja, pode ser via candidatura, pode ser, mas o que dá para ser feito? Acho que essa é uma questão. Não dá para terceirizar mais esse pedaço da história. Aí não tem mais como deixar isso de lado. Né? Então, o que a gente faz? Puxa, internamente, todas as oportunidades que eu tenho, seja com revendedoras, seja com pessoas franqueadas, eu puxo o tema porque a gente tem que puxar uma reflexão em cima disso daí. Porque não adianta você levantar... Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, quem de vocês lembra no último deputado federal que vocês votaram? Talvez uma parte muito pequena aqui levante a mão. E aí, se a gente não lembra em quem a gente votou, como que a gente tem condição de exigir alguma mudança que a gente quer cobrar de alguém que a gente depositou nossa esperança? Né? E acho que é uma questão de consciência, porque, né, então amanhã vamos sair fazendo... Vamos para a rua. Né? A rua teve seu papel, mas não funcionou tão bem quanto a gente imaginou. Né? Porque vamos lá, e o que teve de repercussão disso? Então, acho que só para a gente pensar um pouco maior. Né? Acho que nessa hora a gente tem que pensar um pouco além do que nós temos, né, construído enquanto empresas, que é muito importante para o país, porque é o que sustenta esse país. A gente tem que trazer de volta a questão da cidadania. Quando a gente era pequeno, a gente tinha aula de moral e cívica no colégio. Alguns mais antigos fizeram faculdade e tinham um SPB. Hoje em dia, você não tem porra alguma. Isso daí. Né? Então, como que a gente resgata um pouco disso e faz, na verdade, através do exemplo de cada um de nós aqui dentro, a gente consegue mudar isso daí? Acho que essa é uma reflexão importante que eu queria deixar para vocês.